Sejam bem-vindos ao podcast do Centro Cristão da Família Ananindeua. Obrigado, Senhor, por sua presença. Obrigado, Senhor, pela sua glória e a sua liberdade. Obrigado, Senhor Adonai, por tua manifestação essa noite. Que nós, tua igreja, possamos corresponder à tua presença, Senhor. Venha sobre nós, venha sobre a tua igreja, venha sobre os teus filhos, ó grande El Shaddai. Bendito seja o nome do Senhor, para sempre seja bendito o nome do Todo-Poderoso. Amém, amém. Uma boa noite na paz do Senhor. Não. Uma boa noite na paz do Senhor. Isso, meus irmãos, sejam livres para adorar a Deus. Yahvé Adonai está entre nós essa noite. Sua presença é real entre nós, porque aonde a graça, o poder e a unção do nosso Yahvé adentra, a sua glória se manifesta. Por isso nós estamos diante do Senhor, para adorá-lo e para servi-lo, porque grande é o Senhor. Amém? Quero te convidar essa noite a fazer uma meditação comigo sobre o cuidado de Adonai, do Senhor, do Yahvé em nossas vidas. Estamos vivendo dias terríveis de lutas. Quem não está sofrendo lutas? Quem não está passando por dias difíceis? Quase que todos, não é? E aqueles que não estão passando, alguma coisa está errada. Porque a vida do crente sempre é uma luta após a outra, mas também é uma vitória após a outra. Porque o Senhor cuida dos seus filhos e das suas filhas. Diante de tudo o que vivemos atualmente, precisamos entender que nós estamos na presença desse Deus que é poderoso, guardador de nossas vidas. Um Deus que nos protege em meio às guerras que vivemos, em meio às lutas que passamos, em meio às dores que sentimos. O Senhor nos protege e nos guarda. E eu quero te incentivar essa noite a correr para debaixo das asas desse Senhor. Eu quero te convidar essa noite a entender que por mais que as lutas estejam acontecendo, os bombardeios estejam acontecendo, nós temos um Deus que nos protege. Por mais que o vento esteja soprando fortemente, por mais que pareça que não há solução, você adora um Deus que te protege e te guarda. Um Deus que está sempre a postos, não te deixa no meio do caminho, não te abandona no meio das tuas lutas. Talvez você o abandone, talvez você o largue, talvez você o diga que ele te esqueceu, mas nos seus lábios, nos lábios deste Deus, está sempre a misericórdia sobre nossas vidas. E eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia no livro de Salmos, no capítulo 23. Há quase 3.000 anos atrás, um jovem pastor que estava pastoreando o rebanho dos seus pais. Um menino que por algum momento, alguns minutos, esquecido, desvalorizado, talvez abandonado, mas ele tinha em seu coração um temor profundo e um amor profundo, porque temor e amor andam juntos, e esse rapaz desfruta de um temor e de um amor por esse Deus, a quem seu pai Jessé o ensinou. Eu posso olhar esse salmo e nós vamos desfrutar dele essa noite, porque eu entendo que há exatos 3.000 anos atrás, aproximadamente, esse rapaz tem uma experiência única com Deus que ele serve. Ainda jovem, imaturo talvez, mas devoto
amante da presença do Deus a quem ele amava, ele compõe um salmo que vai ecoar por muitos e muitos anos. Ele vai falar de um Deus que se manifesta não só como um protetor, mas como um guardador, um salvador. Esse rapaz que, olhando para ele, talvez muitos de nós não daríamos nada a ele, porque a Bíblia o descreve como um rapaz franzino, um rapaz ruivo, um rapaz sem muito atrativos físicos. Mas como ele ouviu de um velho sábio, de um profeta, Deus não procura a aparência, Deus procura o coração. Se Deus encontra um coração aquebrantado e contrito, Ele sempre vai corresponder a esse coração. Ele sempre vai ser achado por esse coração. Esse jovem que parece que não tem muitas coisas, mas ele tinha fé. E eu quero te incentivar essa noite a ter fé, a guardar o seu coração na fé, porque por mais que os momentos sejam difíceis, o Senhor está conosco. E eu queria que você acompanhasse comigo a leitura. Como eu sei que tem muitas pessoas que sabem esse salmo de cor e salteado. Eu o aprendi muito cedo na minha jornada. E eu sei de cor há muito tempo. E eu sempre, quando eu estou nos momentos mais difíceis na minha jornada, eu sempre recito uma parte desse salmo. Porque para mim ele expressa a grandeza desse Deus poderoso. Então no Salmo 23, a partir do versículo 1, observe o que o salmista vai dizer. O Senhor é meu pastor, e nada me faltará. Ele me faz repousar em verdes pastos, e me leva para junto dos riachos tranquilos. Renova minhas forças e me guia pelos caminhos da justiça. Assim Ele honrará o meu nome. Mesmo quando eu andar pelo vale escuro da morte, não terei medo, pois Tu estás ao meu lado. Tua vara e o teu cajado me protegem. Preparas um banquete para mim na presença dos meus inimigos. Unge minha cabeça com óleo, meu cálice transborda. Certamente a bondade e o amor me seguirão todos os dias da minha vida, e viverei na casa do Senhor para todo o sempre. Na minha versão diz: certamente a bondade e o amor do Senhor e a sua misericórdia me seguirá por todos os dias da minha jornada. Eu acho isso fantástico. Quem nunca recorreu a esse salmo em dias difíceis? Quem nunca olhou para esse salmo e disse: Senhor, Tu estás comigo? E esse salmo e esse versículo 6, no final, ele fala profundamente, dizendo que a sua bondade e a sua misericórdia me acompanharão por toda a jornada. Sabe, eu posso imaginar quanto o coração do rei Davi está aquebrantado a esse Deus. O quanto esse coração está dizendo que por mais que os tempos sejam complicados, por mais que as situações sejam difíceis,
Por mais que as dores estejam latentes no teu corpo, na tua alma, na tua mente, o Senhor está contigo. O Senhor é protetor, é guardador, é livrador daqueles que nele confiam. Nós, como igreja do Senhor, não somente dizemos a Ele que o adoramos, mas também nos colocamos diante dEle, como alguém que o adora diante de todas as nossas dificuldades e dores. Os dias são maus, e a maldade dos dias só irá proliferar, mas em meio aos dias maus, o Senhor está conosco. O Senhor nos protege. E ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum. E eu quero que você entenda isso essa noite. Por mais que os dias sejam difíceis e terríveis, o Senhor está contigo. Ele caminha com a gente, mesmo nos dias das maiores dificuldades que temos. No nosso casamento, nos nossos relacionamentos, nas nossas situações adversas da vida, eu quero te salientar que o Senhor está contigo. O Senhor não te abandona. Por isso, nós temos que lembrar sempre que o nosso Senhor está conosco. Se você abrir a sua Bíblia, também, no Salmo 34, verso 18, você vai ver algo interessante. O Senhor está perto dos corações aquebrantados. O Senhor está perto daqueles que estão na sua presença. Davi dá um recado para nós, como igreja do século 21. Davi está dizendo a nós: olha, preste atenção. Se você está com dificuldade, com lutas, não se afaste dele, se aproxime dele. Por mais que as coisas pareçam não ter nenhum sentido para você, eu te incentivo a continuar crendo, continuar servindo, dedicando-se ao Senhor, porque Ele é o nosso Deus, e somos inabaláveis quando nele confiamos. O problema é que em muitos momentos difíceis, ao invés de nos aproximarmos, nos afastamos. E o afastamento não é uma coisa boa, o afastamento é uma coisa ruim. Quanto mais você se afasta, mais distante parece que fica a misericórdia e a bondade. E não é por ele, é por mim, é por você. E eu te convido a entender que o Senhor está perto daqueles que entendem que Ele, mesmo sendo um pecador, mesmo tendo feito coisas erradas, Ele pode se aproximar do Senhor, e o Senhor está sempre perto para ajudá-lo e defendê-lo nos dias difíceis. O salmista, no capítulo 34, no versículo 18, ele diz: o Senhor está perto dos que têm o coração aquebrantado. Ele resgata os de espírito abatido. Naturalmente, o abatimento também é um sinal de distanciamento, é um sinal de dias difíceis. Quem não se abate com más notícias? Quem não se abate com situações difíceis que tem que enfrentar diariamente? Uma palavra de alguém, uma ameaça de alguém, ou até mesmo um terrorismo de alguém, nos abate o coração. Mas eu quero te convidar a crer no Senhor, porque Ele está perto de um coração abatido, mas está perto de um coração que chama por Ele, que o conhece, que pede socorro a Ele. O grande problema é que a gente não gosta de se humilhar diante do Senhor, mas eu convido você a entender que o Senhor está perto de você nos dias difíceis que você enfrenta. Talvez você diga: não há solução. Afinal de contas, realmente não há solução para muitas coisas, mas quando o Senhor deseja, há solução.
porque Ele é o Criador de todas as coisas. Ele administra todas as coisas. Então eu quero dizer a você que o Senhor está perto de você em todo o tempo. Assim como uma águia protege seus filhotes, uma galinha coloca seus pintos debaixo das asas, assim o Senhor protege a nossa vida nos dias difíceis que passamos. Porque Ele é um pastor bem presente. Ele é um Senhor que cuida, que guarda os seus filhos. E eu profetizo essa noite na sua vida, que a proteção divina te envolverá, que a graça divina te alcançará, e que por mais que as lutas sejam grandes, por mais que os gigantes sejam grandes, por mais que a tempestade seja grande, o Senhor te dará a vitória, porque Ele te livrará da mão do inimigo que te persegue. Como foi nos dias da antiguidade, quando os filisteus se levantaram com milhares e milhões para destruir Israel, o Senhor se levantou e protegeu. Assim é conosco. Não somos melhores do que ninguém, mas somos filhos abençoados e protegidos do Deus Todo-Poderoso. Quando Jesus veio aos seus, e os seus não o aceitaram, Ele deu o poder de todos aqueles que o aceitaram se transformarem em filhos de Deus. Você é um filho de Deus. Você é uma filha do Deus poderoso. Eu sempre costumo dizer que esse Deus Criador é o Deus a quem eu decidi servir, porque eu sei que Ele é um Deus imensuravelmente bondoso, perfeito, magnânimo, poderoso. Nenhuma força nesta terra pode deter a mão do Senhor em nossas vidas. Nenhuma força nessa terra pode parar a palavra que Deus liberou sobre nós. Se Deus liberou uma palavra sobre você, sobre a sua casa, sobre a sua família, nada nesta terra poderá deter o que o Senhor falou, porque o Senhor é poderoso e a sua palavra é poderosa. No Éden, onde havia escuridão e destruição, Ele disse: haja luz, e houve luz. Todo o cosmo passa agora a agir de uma forma correta a partir da voz desse Criador. E eu declaro na tua vida: o Criador coloca em ordem a tua vida. O Criador coloca em ordem a tua casa, a tua família, porque Ele é protetor daqueles que o buscam. Ele é protetor daqueles que se refugiam na sua presença. Se você assim o faz, você está no melhor lugar, que é a presença de Deus. Eu não estou falando de um templo, eu não estou falando disso ou daquilo outro, eu estou falando da presença do próprio Senhor. Não fuja da presença, não se refugie em cavernas que não é o Senhor, não se refugie em situações que não é o Senhor. Nada, ninguém pode fazer na sua vida o que o Senhor vai fazer, porque Ele é poderoso. O Senhor é a nossa provisão. O Senhor é a tua provisão. Ele se autodeclara Jeová Jiré, o Deus da provisão. E em Cristo nós podemos ter essa provisão literal. Abra a sua Bíblia em Filipenses capítulo 4, versículo 19. Paulo vai dizer à igreja em Filipos que assim como o salmista confiava na bondade de Deus, somos incentivados a depender dele para o sustento diário. Talvez você esteja preocupado, não é? A preocupação faz parte da nossa vida. Mas observe que Paulo vai escrever à igreja em Filipe, no capítulo 4, versículo 19. Mas Deus suprirá todas as suas necessidades, de acordo com as gloriosas riquezas que
que nos foram dadas em Cristo Jesus. Jesus é o penhor da promessa. É em nome dele que acreditamos e olhamos para a palavra e sabemos que não estamos servindo a um Deus qualquer. É em Jesus, irmãos, que nós nos colocamos como súditos e adoradores. É em Jesus e é por Jesus que não estamos vivendo uma fé errada. Muitos dizem que a fé em Deus é algo errado, mas em Cristo somos supridos. E eu profetizo na sua vida todo o suprimento de Jesus nas áreas da sua jornada. Na sua jornada diária, na sua jornada penosa, dificultosa, eu profetizo que Jesus suprirá todas as suas necessidades através do amor e do poder de Deus. Você terá uma vida suprida nele, por ele, para ele, porque quando você o coloca e faz dele a sua segurança, ele é glorificado e adorado, porque ele é o Senhor de nossas vidas. Não há outro Deus como o nosso Deus. Não há um outro leão como o leão da tribo de Judá. Não há outro Deus verdadeiro e poderoso como aquele que aqui adoramos. E se alguém aqui o adora, libere um grito de júbilo a ele essa noite, porque você está diante dele. Você não veio apenas a um culto. E tira isso da sua mente: eu vou mais a um culto. Não, você vai adorar no culto. Você vai prestar um culto ao Deus que você julga e coloca-o como primeiro lugar na sua vida. Eu te convido a crer nesse Deus. Eu te convido a crer no Deus poderoso que vai mudar a tua história, porque Ele muda a tua história, porque Ele é Deus e quer nos ver abençoados. Na jornada da vida temos experiências difíceis, complicadas. Alguém pode me trazer um copo d'água, por gentileza? Na jornada da vida, nós vivemos dias difíceis e terríveis. Quem nunca ouviu uma palavra que te desanimou? Quem nunca ouviu um decreto de um médico que te disse algo? Ou quando você foi fazer um exame, que alguém disse que há alguma coisa de errado? Todos nós já ouvimos isso, porque a jornada é pesada e muitas das vezes nos cansa esta caminhada. Mas eu quero dizer a você que você tem um Deus que cuida de você. Você pode dizer um amém mais forte, irmãos? Você tem um Deus que cuida da sua vida. No livro de Deuteronômio, no capítulo 31, no versículo 8, este Deus guia e protege durante os altos e baixos da jornada. Alguém me disse essa semana: eu caí, eu estou no chão. Eu disse: não se preocupa, se você é fiel, Ele será fiel com você em todo o tempo da jornada. Ah, pastor, mas está difícil. Ok, faz parte. Nem todo o tempo estaremos lá em cima. A gente tem que aprender a ser o que somos em cima e também embaixo da nossa vida. Precisamos aprender que por mais que o Senhor nos eleve, um dia Ele pode nos abater para nos ensinar algumas coisas. Mas em todo o tempo Ele é Deus. Em todo o tempo Ele é o Senhor. Deuteronômio diz, no capítulo 31, no versículo 8: o Senhor próprio irá à sua frente. Ah, que alegria saber disso, não é? Que alegria saber que quando eu saio de casa para ir trabalhar, Ele vai na minha frente.
Que alegria saber que os meus filhos, quando saem de casa para ir à escola ou à faculdade, Ele irá à frente. Como é bom saber que em todo o tempo da minha jornada, Ele vai à frente. Isso não quer dizer que não enfrentaremos. Isso não quer dizer que não teremos que enfrentar inimigos. Isso não quer dizer que não enfrentaremos situações. Mas olha, como é bom saber que eu não estou sozinho. Como é bom saber que eu não estou sozinho. Como é bom você saber que você não está sozinho. E você precisa acreditar nisso, que você não está sozinho. Por mais que alguém diga: o Senhor te abandonou, o Senhor te largou, o Senhor isso, o Senhor aquilo, você nunca pode receber isso como uma palavra de sentença, porque Ele nunca abandona os seus. E se você é dele, dá um glória a Deus por isso. Se você é dele, dá um glória a Deus por isso. Ele estará com você. Ele estará com você. Ele nunca o deixará, nem o abandonará. Não tenha medo, nem desanime, porque eu estou contigo. Essa é a declaração do Senhor para ti hoje. Crente do Centro Cristão da Família, ouça isso. Ele não deixará você no meio do caminho. Não tenha medo, não desanime, porque Ele está contigo. Ah, pastor, o senhor não sabe das lutas. Realmente eu não posso saber. Mas eu tenho muitos irmãos que estão vivendo muitas lutas, porque alguns têm me contado. E a única coisa que às vezes eu posso dizer a ele: confia, não desanima. Porque o desânimo é uma mola propulsora para o afastamento. A confiança é uma mola propulsora para a aproximação dele. Então eu quero dizer a você essa noite: se aproxime dele. Porque Ele é o teu Deus, Ele é o teu Senhor. Ele te guia e te protege durante todo o tempo na sua jornada. Não tenha medo. Pastor, é difícil, eu me amedronto, mas o próprio Deus está dizendo: não tenha medo. Não tenha medo. O que pode fazer um homem contra você? O que um sistema, um espírito maligno pode fazer contra você? Nada. Podem se levantar 10.000 à tua direita, 1.000 à tua esquerda, e tu não serás atingido, porque Ele dará ordem aos seus anjos para guardar e proteger você. Agora você vai ter que entender que o lugar aonde se refugiar não é algo que é humano, porque tudo que é humano é falho, tudo que é humano cai, tudo que é humano destrói, mas tudo que é divino é poderoso, tudo que é divino é excelso, é supremo, é grande, é poderoso, é infalível. Tudo que é divino é algo que ninguém pode fazer, porque é divino, e o divino é o sobrenatural por você. E eu quero dizer que a misericórdia te acompanhará todos os dias da tua vida, porque o Senhor te protege e te guarda. E é para isso que você o serve. Você não serve um Deus que está pendurado no madeiro. Você não serve um Deus que está exposto em uma parede. Não. Você não serve um Deus que não se movimenta ou fala. Não. Você serve um Deus criador. Você serve um Deus poderoso. Você serve um Deus que fala, que age, que move, que levanta, que protege, que guarda, que livra de você de todos aqueles que querem fazer o mal contra você. E eu profetizo isso na
sua vida hoje. Aqueles que se levantaram vão cair, porque o Senhor te protege e te guarda, e Ele te dá coragem para enfrentar. Para enfrentar, irmão. Não recua. Não desanima, não recua. Não olha para trás. Só olhe para trás para lembrar o que Ele já fez por você. Não olhe para trás lembrando de dias saudosistas, não. Olhe para frente. E acima de tudo, olhe para o alto, porque é do alto que vem o seu socorro. O seu socorro não vem de um governo, o seu socorro não vem de um político, o seu socorro não vem de um pastor, de um apóstolo. O seu socorro vem do Senhor, o Deus Todo-Poderoso. Se você crê nisso, libera um grito a Ele essa noite. Louva Ele essa noite. Se esconda diante dEle essa noite. Porque Ele é o Senhor que vai à frente. Ele está indo à frente na sua vida hoje. Talvez você diga: Pai, vai à frente do meu casamento. Ele está indo à frente no seu casamento. Pai, vai na frente dos meus filhos. Ele está indo na frente dos seus filhos. Pai, vai na frente das minhas finanças. Ele está indo na frente das suas finanças. Pai, vai na frente da minha saúde. Ele está indo na frente da tua saúde. Ele não está te deixando no meio do caminho ou no meio. Ele está na tua frente, batalhando, guerreando, levantando-se em favor daqueles que o temem. E se há alguém que o temem essa noite aqui, libere um grito de júbilo, de vitória diante dele. Porque Ele é o Senhor de todas as coisas. Não tenha medo. Você precisa entender isso. E Jesus vai nos dizer em João capítulo 15, versículo 4. João vai nos dizer algo que eu quero que você guarde isso e coloque isso com uma semente em uma terra fértil. A semente é a palavra. Eu sou o semeador e você é a terra fértil. Você não entendeu isso, né? O problema é seu. Uma terra fértil, tudo que é lançado nela, ela vai fazer brotar. Uma terra fértil não precisará de nada para que a coisa ou a semente se torne uma realidade, porque a terra é fértil. Tem alguém aqui que é terra fértil essa noite? Receba isso. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vós. Pois assim como o ramo não pode produzir frutos se não estiver na videira, vocês também não podem produzir frutos a menos que permaneçam em mim. Jesus está exortando a mim e a você hoje, Centro Cristão da Família, dizendo o seguinte, dizendo que nós temos duas opções. A opção número 1 é deixar que Ele esteja dentro de nós. A opção número 2 é achar que podemos caminhar sem Ele. Porque tem muitos cristãos, homens e mulheres, que já abandonaram a presença de Deus. Apenas o que fazem são rituais religiosos. Às vezes ir ao culto não significa que Ele ainda esteja em nós, porque isso pode significar muitas coisas. Mas alguém que permanece nele, Ele também permanece. Então eu profetizo isso na sua vida. No meio das lutas, no meio dos fracassos, no meio das derrotas, no meio de todas as situações, você permanecerá nele.
Você entendeu isso? No meio das suas adversidades, no meio dos dias mais terríveis, no meio dos dias da escassez, como diz Abacuque. Abacuque olha tudo e diz: epa, tudo está seco, tudo está destruído, tudo está sendo levado, mas eu permanecerei no Senhor, eu continuarei crendo no Senhor. Há alguém que crê como Abacuque essa noite aqui? Há alguém que crê que mesmo que a terra não produza, Ele está contigo? Ele está na tua casa, na tua família, nos teus filhos, no teu casamento. Ele está em toda a área, porque Ele está contigo. Ele não estará contigo só no dia da tua vitória. Porque quando Ana estava sendo humilhada por Penina, Ana não correu para o mundo, Ana não correu para um copo de bebida, Ana não correu para a prostituição, Ana não correu para as drogas, Ana não correu para fofocar, Ana correu para a presença do Senhor. Quando Penina a humilhava, ela se levantava e ia para a presença do Senhor. E no meio da sua labuta, no meio da sua trajetória, Penina sabe que Ana está sendo destruída pelas suas palavras. E quanto mais Penina percebia que Ana estava sendo destruída, mais ela se levantava para falar. Ela dizia para Ana: olha, veja, Eucana me deu filhos, tu não tens filhos. Olha, Eucana ama a mim mais do que ama a ti. E isso feria o coração de Ana. Mas Ana não correu para qualquer lugar. A Bíblia diz que Ana foi ao templo. Nem entrou no templo porque não era permitido entrar ao templo. Ana fica na porta do templo e todo mundo está passando lá. O Eli está na porta do templo e observa aquela mulher se derramando em lágrimas. Não me diga que aquela cena era uma cena fácil de se ver, porque não era. Aquela mulher não estava ali chorando diante de Deus porque estava tudo bem, não. Ela estava chorando diante de Deus porque ela sabia que a única pessoa que poderia mudar a sua rota, a sua trajetória, a sua jornada era Deus. Então, ao invés dela correr para longe, ela volta para o Senhor, ela se coloca diante dele, abre o seu coração e chora. Ela clama a Deus, ela chora a Deus, ao ponto do profeta achar que ela estava embriagada. Ela não estava embriagada pelo vinho, ela estava embriagada pela dor. Ela estava embriagada por um sentimento que estava no coração dela. Porque eu não sei se você é assim, mas eu sou assim. Quando está tudo muito terrível, tudo muito difícil, eu não saio por aí procurando qualquer lugar, eu vou me refugiar no meu Senhor. Porque é no meu Senhor que eu tenho paz e segurança. É no meu Senhor que eu sei quais são os dias em que eu estou precisando dEle. Eu não saio por aí desembestado, eu saio para a presença dEle. E ela foi para a presença do Senhor. E embriagada pela dor, pelo desespero, ela chora. O profeta diz a ela: por que você veio embriagada? Porque eu não sei se você já viu isso, mas tem as pessoas que estão na presença do Senhor, estão tão feridas, machucadas, e choram e gritam. E tem gente que olha e diz assim: não precisa disso. Ora, só sabe a dor quem sentiu. Ora, só sabe a dor quem por ela passou. Ora, só sabe onde o sapato aperta quem tem o pé que o sapato está apertando. É muito fácil às vezes julgarmos as dores dos outros, e não compete a mim julgar. Compete a mim deixar
que as pessoas falem e clamem ao Senhor Todo-Poderoso, porque é isso que Ele faz na nossa vida. E ela chora e ela clama, e o Senhor ouve. Porque se tem uma coisa que o nosso Deus faz, é ouvir o clamor. Eu não sei se você clama, mas quando nós clamamos, Ele ouve. Como Ele ouviu Agar no deserto. Agar estava diante de uma situação dolorida, em frangalhos, porque agora seu filho estava prestes a morrer. E a Bíblia diz que Agar clama ao Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. E a Bíblia diz que Deus envia um anjo, porque quando nós clamamos, Ele envia seus anjos. Quando nós clamamos, Ele envia a sua palavra de salvação e de livramento. Quando nós entendemos que nós temos um Deus que não está dentro de uma caixa de sapato, mas está vivendo aquilo que Ele tem para nós, nós sabemos a quem nós clamamos. E a minha pergunta a você essa noite: a quem você está clamando hoje? A quem você está buscando hoje? Quem é o Deus a quem você busca? Quem é o Deus a quem você está diante dele? Ou você é daqueles crentes que são verdadeiros crentes tapiocas? Começa a pequena chuva e você sai correndo. Ou você é um crente que, por mais que haja trovoadas e relâmpagos e trovões, você vai continuar confiando nele. E eu quero dizer uma coisa para você hoje: esse Deus é um Deus de esperança. A carta que Paulo escreve aos Coríntios, no capítulo 4, no versículo 17. A segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, 17. Ele diz: crentes do Centro Cristão da Família, ele diz que tudo vai passar. Eu posso ouvir um amém? Tudo vai passar. Pois esta leve e momentânea aflição que sofremos produz para nós uma glória eterna, muito maior e abundante. Ele está dizendo que não interessa se seja um câncer, se seja uma doença degenerativa, não interessa se seja um caroço, não interessa que seja isso ou aquilo outro, isso tudo vai passar. Isso tudo vai passar. Vai passar os dias difíceis e terríveis, e tudo o que passar vai produzir em você e em mim uma glória eterna, muito maior e abundante em nossas vidas. Agora, tudo isso porque a sua bondade e a sua misericórdia nos acompanharão todos os dias de nossas vidas. Ainda que passemos de situações difíceis ao ponto de irmos a lugares aonde a sombra da morte traz seu terror, o seu medo, nós não temeremos. Nós não precisamos temer, porque coisas boas e coisas ruins também acontecem com aqueles que amam a Deus. Se nós amamos a Deus,
se nós o temos como nossa esperança, nós viveremos a sua grandeza todos os dias. Se você assim entende, se você assim compreende, creia o que está escrito na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 5, no versículo 7. Eu quero que você fique de pé. Peço que irmãos coloquem esse versículo na tela e você faça essa declaração de fé, porque essa declaração de fé nos reafirma que Deus é um Deus de promessas, e Deus vai restaurar a nossa fé a cada dia. Eu queria que você levantasse uma das suas mãos. Eu vou contar até 3 e você vai ler com toda a sua força, porque é o momento em que esta palavra for liberada pela sua boca, ela vai te empoderar essa noite. Ela vai gerar um tempo na sua vida de crescimento, e você vai ter seus olhos abertos, seus ouvidos abertos, e você terá coragem para enfrentar situações, porque o empoderamento do Espírito Santo te fará ter uma capacidade de enfrentamento de situações que outrora te amedrontava, que outrora te deixava para baixo, que outrora te fazia de escravo, mas hoje não fará mais você de escravo. Hoje não fará mais você ser amedrontado ou paralisado, porque essa declaração de fé levará você e eu a vivermos a dimensão do Deus que nós adoramos. Um Deus tão poderoso, que chama as estrelas pelo seu nome, que conhece todas as centenas e milhares de via-lácteas. Um Deus que não deixa cair uma folha da árvore, um fio de cabelo se não desejar. Um Deus que é criador, poderoso, manifestador da sua glória. E Deus quer manifestar a sua glória através de você, Centro Cristão da Família, através da sua casa e da sua família, pois você viverá essa dimensão em nome de Jesus. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Você crê nisso, igreja? Você crê nisso? Seus olhos podem ver destruição. Oh, alabachuri, ababás. Seus olhos podem ver situações improváveis de serem resolvidas. Seus olhos podem ver coisas sendo destruídos. Seus olhos podem ver coisas sendo tirados, arrancados. Mas a fé diz que você vai ver coisas sendo ajustadas, ordenadas. A fé diz que você vai conquistar, que você vai libertar, que você vai transformar ambientes de caos em ambientes de graça e de glória. A fé te leva a entender que o que você vê é momentâneo e passageiro, mas a fé te leva a viver um tempo de glória e de poder de Deus. Os teus olhos podem olhar para as coisas e não crer, mas a tua fé te levará a crer, porque tudo é possível ao que crê. Alguém crê aqui essa noite? Você crê mesmo de verdade? Você está disposto a crer de verdade ao ponto de deixar muitas coisas para trás? Deixa eu dizer uma coisa: tem muita gente que não está vivendo por fé, porque os seus olhos estão vendo coisas que parecem ser mais importantes. Larga isso aí
e volta para Ele. Às vezes, não foi Ele que errou, porque Ele nunca erra. Somos nós que erramos e o culpamos. Cuidado, porque você está culpando alguém que não merece culpa. Porque no dia difícil, você tem que buscar Ele, se refugiar nele, fazer com que Ele se torne o seu Deus de verdade. Porque cantar sobre Deus é fácil, ir à igreja é fácil, fazer um monte de coisa que crente faz é fácil, mas difícil é crer e acreditar. Difícil é soltar a mão da nau e deixar que Ele conduza ela. Difícil é você ver as coisas erradas e se refugiar nele. Difícil é você abrir mão de coisas que parecem ser importantes para confiar nele. Isso já é com você. Isso já é a sua vida. Porque o que eu falei anteriormente, volto a salientar. Só sabe a dor aquele que por ela passou. Se você quer continuar vivendo do jeito que você está vivendo, esse é um problema e uma responsabilidade sua. Mas se não for isso que você queira viver, larga a mão e volta se esconder debaixo das suas asas. Isso é com você. Feche seus olhos. Pensa daquilo que você está vivendo. De verdade, gente. Pense na sua vida. De verdade, seja frio e calculista ao ver a sua vida. Não veja a vida dos outros porque ela não te pertence. Não olhe para a vida de ninguém porque essa não te interessa. O que interessa é a sua vida. O que interessa é o seu comportamento. O que interessa é em quem você se refugia. Em quem você crê. Ou você crê, ou você não crê. Porque esses dias difíceis estamos vivendo, eu vou te alertar. Essa dificuldade vai se intensificar. Não tem como você olhar e dizer que haverá um melhoramento de todas as coisas no mundo. Não haverá. Cada dia ficará mais pesado. Cada dia ficará mais difícil. Cada dia haverá mais abandonos e tristezas e dores. Cada dia haverá mais notícias. Cada dia haverá situações bem complicadas. E vamos passar por elas. Mas nós temos uma opção. Duas, na verdade. Ou você passa elas, mas passa com o Senhor. Ou você vai passá-las sozinho. E eu vou dizer para você, sozinho vai ser difícil. Sozinho vai ser complicado. Sozinho você se sentirá abandonado, traído, machucado. Mas com Ele você se sentirá protegido, guardado. Verá as coisas acontecendo, mas você terá força e fé para lutar, para correr atrás, para dizer: Senhor, eu não vou
esmorecer. As más notícias estão chegando, Senhor, mas eu confio em Ti. Os diagnósticos médicos, as palavras difíceis, malditas, elas ecoam todos os dias, Senhor, no meu ouvido. Mas a única voz que eu vou ouvir é a Sua voz, Senhor. Porque em Ti eu me refugio. Porque em Ti eu me escondo, Senhor. Porque em Ti, Senhor, eu tenho fé. Eu não sou alguém que vai à igreja, Senhor, só por ir. Eu vou à igreja para experimentar aquilo que eu já experimento na minha casa todos os dias quando eu fecho o meu quarto. A Tua presença, Senhor. E eu sei, Senhor, eu sei que no meu casamento, que com os meus filhos, com a minha saúde, em tantas áreas da minha jornada, Senhor, eu terei pelejas, terei lutas, mas eu confiarei em Ti. Eu irei me refugiar em Ti. Nos altos, nos baixos momentos, o Senhor é a minha segurança. Pai, Adonai, Harmandai, eu sou Raimelas, Senhor Todo-Poderoso. Essa noite nós ouvimos a Tua palavra. A voz foi minha, mas a palavra é Sua. E nós aprendemos com um salmo composto pelo jovem Davi, que o Teu amor e a Tua misericórdia nos seguirão, nos acompanharão por toda a nossa jornada. E essa noite eu oro ao Senhor, porque diante do Senhor eu suplico, eu grito, eu clamo em favor dos Seus filhos e das Suas filhas que aqui estão e que nos acompanham pela internet, em qualquer lugar. Eu clamo a esse Deus poderoso, magnânimo, poderoso, fiel, inabalável, invencível. Eu clamo a esse Deus que se denomina El Shaddai, Todo-Poderoso. Eu clamo a este Deus que se denomina Jeová Rafá, o Senhor que sara, Jeová Jiré, o Senhor que provê. Eu clamo a esse Deus que se denomina Criador de todas as coisas. Eu clamo a esse Deus que nunca perde uma batalha sequer. A esse Deus que em Cristo fez o impossível acontecer na terra dos viventes. A esse Deus que levanta homens e mulheres durante o percorrer da história, para que eles vejam o quanto o Senhor é bom e quanto a Sua misericórdia é poderosa. O Senhor que escolhe gente comum, o Senhor que escolhe gente sem sobrenome, como a prostituta que morava em cima das muralhas de Jericó, Raabe. Que escolhe, Senhor, homens e mulheres sem perspectivas humanas. Gente que o outro olha e não acredita. Gente que o outro olha e menospreza. Gente que o outro olha, Senhor, e diz que não merece. Mas como o Senhor disse a Davi, os homens olham a aparência, mas o Senhor olha o coração.
E se há nesta casa homens e mulheres com o coração aquebrantado e sensíveis ao Senhor, eu clamo a Ti, eu oro a Ti, Senhor. Aí Yahvé Adonai, ao Senhor Jesus, que derrame a sua misericórdia e seu amor sobre a cabeça daqueles que aqui estão. O Senhor diz que o óleo derrama sobre o cálice, ao ponto de transbordar. Que haja um transbordamento essa noite. Que haja uma manifestação esta noite para o enfrentamento das situações que virão. Se as más notícias vierem, eles não se abalarão, porque serão como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Serão como os homens e as mulheres que foram jogadas nas arenas, nas covas dos leões, que passaram os mares e os rios. O Senhor os protegerá e os guardará. Se aqueles que aqui estão, Senhor, fazem uma aliança contigo, o Senhor não quebra a sua aliança. Homens quebram, homens passam, mas as suas alianças e a sua palavra não passará, porque tu és o Deus que nos leva a pastos verdejantes. Que essa noite, sobre os céus desta casa, haja um rasgamento natural para o sobrenatural, e que a graça, a misericórdia, a força e o poder do Deus Todo-Poderoso traga empoderamento aos filhos desta casa, e que eles vejam e sintam. Para ficar sabendo de todas as informações de nossa igreja, acesse www.centrocristãodafamilia.com.br ou siga-nos através de nossas redes sociais, Facebook, Instagram e TikTok, com o @Centro Cristão da Família. E para ficar sabendo da nossa programação da Igreja Centro Cristão da Família, permaneça conectado conosco. Hoje, quarta-feira, temos a nossa igreja nas casas. Nossos grupos de alcance se reúnem nas casas em vários pontos estratégicos para um encontro incrível com Jesus. Na quinta-feira, para você que é jovem e adolescente, no bairro da Pedreira também temos o grupo de alcance. Encontre o ponto mais próximo de sua casa e venha fazer parte dos nossos reais. Na sexta-feira, nós temos o nosso culto Sexta-feira, que inicia às 19h30 na nossa igreja. Você também pode ver essa e outras pregações no YouTube /Centro Cristão da Família. Sejam muito bem-vindos à nossa Casa Apostólica.